E se o cristianismo que você vive estiver invertido? E se o essencial não for o que você faz, mas quem você encontra? Talvez seja por isso que tantas vezes você se sente fracassado na sua experiência cristã. Fica comigo aqui e você vai entender por que a santidade que nós buscamos não se constrói de exterioridade, de performance, mas de amizade, de intimidade. Quero partilhar com você um pouco da minha Lexio Divina de hoje, que rezei com Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11, onde o Senhor me deixou claro três pistas de reflexão. A primeira é que Deus se revela aos homens para fazer dos homens seus amigos fortes. Por isso, São Lucas vai chamar o destinatário do seu texto de Teófilo, amigo de Deus. Depois, que Jesus, ressuscitado, conviveu 40 dias com seus amigos. Diferente daquilo que ele fez no ministério público, Jesus escolhe agora o silêncio da relação entre amigos para, nesse silêncio, revelar o reino de Deus. E é nessa convivência que Jesus promete o Espírito Santo para que possamos fazer a nossa parte. Os apóstolos perguntaram a Jesus: é agora que vais restaurar a realeza em Israel? E Jesus responde que não cabe a eles saber isso, que isso é parte de Deus. Que a eles cabe receber o Espírito Santo para que eles fossem suas testemunhas até o confim do mundo. Essa passagem me leva ao entendimento de que o caminho da santidade é o caminho da intimidade, da amizade, não da performance, não das exterioridades, não daquilo que nós fazemos externamente. O Senhor ensina que não se acende uma vela para escondê-la. Ele disse isso lá no Evangelho. Mas antes de mostrar a vela, é preciso que essa vela esteja disposta a se deixar queimar pelo fogo. Iluminar a sala é consequência dessa relação. Da vela pobre, apagada, que se dispõe a consumir-se inteiramente porque se deixa queimar pelo fogo do amor divino. O nosso problema é que nós trocamos as coisas. Nós queremos nos relacionar com Deus pela externalidade, queremos as obras de Deus, mas nem sempre nos relacionamos com o Deus das obras. Exterioridades não entram no nosso castelo interior e nem fazem com que nós entremos. A vida cristã não pode se fundamentar em outra coisa que não no encontro com Jesus. Como dizia o Papa Bento XVI em Deus Caritas Est, o cristianismo não é, antes de tudo, uma moral, nem a liturgia, nem o serviço aos pobres, nem a vida mística. O cristianismo é, antes de tudo, o encontro com a pessoa de Jesus, que nos leva à moral, à liturgia, à diaconia, tudo alimentado por uma relação viva com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cristianismo é liturgia, é serviço aos pobres, é vida contemplativa, mas não como instantes, separados uns dos outros. Antes de tudo, ele é tudo isso, com uma harmonia que se constrói na amizade com Cristo, que nos faz adorar o Pai na liturgia, servir aos irmãos pelo apostolado e vivermos a intimidade do mistério da inabitação da Trindade em nós. E é importante focarmos aqui, porque, sobretudo aqui, nesse lugar de visualizações, de exterioridades que são as redes sociais, o que nós vemos é um cristianismo performático. Pessoas discutindo e brigando se pode bater palma na Santa Missa, se pode levantar os braços, outros dizendo que isso é um cristianismo de segunda categoria, porque o que nós precisamos é a justiça social, o serviço aos pobres, outros muito preocupados com o anúncio da moral e dos bons costumes. E aí o que nós produzimos é um cristianismo herético, no sentido original da palavra. Heresis significa escolher uma parte. O cristianismo não é fragmentário, ele é, na sua natureza, plural e diverso. Jesus escolheu 12 homens que eram completamente diferentes. E a prova disso é que a expansão da missão apostólica produziu igrejas com ritos e tradições litúrgicas diferentes. E é óbvio que a gente vai ter também essas experiências de singularidade dentro do próprio rito. Eu não posso esperar que a espiritualidade que se desenvolve no Brasil ela seja igual, idêntica à que nós tivermos na França ou na Itália, porque somos povos com índoles diferentes, sensibilidades diferentes. O que é fundamental é que o cristianismo parta dessa experiência de um encontro vivo com a pessoa de Jesus Cristo. Encontro esse que nos fará mergulhar numa liturgia que é aquilo que deveria ser. A palavra liturgia originalmente significa serviço do povo. Então a nossa liturgia é o serviço que Deus Pai faz a nós por Cristo no Espírito para nos tornar santos, e é a nossa resposta de serviço por Cristo no Espírito ao Pai como adoração e louvor. Essa liturgia vai nos modificando os comportamentos e nos ajudando a viver melhor a nossa vida. E aí nos introduzindo num comportamento moral novo, que por sua vez nos faz lutar pela justiça social, pela atenção aos pobres e pelo fiel cumprimento dos nossos deveres. Repara, não são estanques separados.
mas a consequência de uma amizade fecunda que se alimenta no acontecimento diário do convívio com Cristo, não na exterioridade daquilo que as pessoas veem, mas na concretude do dia a dia que se faz fidelidade ao lugar que Jesus pede que nós estejamos. Lá em Atos 1, de 1 a 11, permanecer em Jerusalém. No nosso caso, o nosso estado de vida, a nossa forma de vida, o estudo, o trabalho, o apostolado, mas tudo isso não vivido na exterioridade, vivido antes de tudo como a experiência concreta de um amigo que nos chama a encontrá-lo na realidade da vida em que nós nos colocamos, na realidade da vida na qual nós estamos. E é um pouco disso que o Senhor nos chama. A santidade não está na extraordinariedade das coisas, mas na ordinariedade delas, vivida na extraordinariedade do evento de Deus que se faz homem e vive a nossa história. Encarnação que não termina com a ascensão de Jesus, que se perpetua na igreja, que é seu corpo místico, pela ação do Espírito Santo, e que, portanto, faz com que nós possamos encontrar o ressuscitado nesses 40 dias da nossa jornada até a pátria definitiva, até o momento em que o veremos, face a face, no reino de Deus. Essa é a nossa missão. E se essa reflexão te ajudou a rezar, não deixa de seguir um pouco esse perfil e de me acompanhar aqui, para que a gente possa crescer juntos nessa amizade com Cristo, que aos poucos, como fermento na massa, vai transformando a realidade. Deus te abençoe.